Queridos, para que vocês possam se situar, a página 7 é o que eu vou trazer agora, algumas informações, não é nem baseado na página 7, 8 em diante, mas a gente vai falar sobre o problema dos sinóticos. O que é o sinótico? São os 3 evangelhos. A gente vai estudar inclusive a matéria evangelhos, e aí eu vou explicar um pouquinho melhor isso aí, mas sinótico refere-se aos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e aí depois eu explico por quê, só para vocês saberem. Nós vamos resolver, nossa, esqueci de trazer uns livros para vocês que vão ser excelentes, muito bom, coisa boa, porque ele vai trazer curiosidades, informações que vão contribuir, tá? Vou trazer umas para vocês aqui, só para a gente perceber que a gente precisa de informações corretas, e essas informações são extra-bíblicas, ou seja, não está na Bíblia diretamente. E aí a gente precisa ter essas informações para entender a Bíblia. Lembra da maçã de ouro em salva de prata? Então aquela explicação não tem como encontrar na Bíblia. Você pode morrer de estudar, de ler, de ler aqui, não vai ter como. Então essa informação, como que se consegue? Através do estudo da cultura de Israel. Então, um livro que fala da cultura de Israel, comportamento, a gente vai falar sobre expressões idiomáticas. São expressões que só fazem sentido naquela cultura. Mas a Bíblia, ela é traduzida, né? Fielmente. A palavra aqui por palavra aqui, não é isso, amados? Só que a palavra aqui, ela tem um significado que não tem aqui. Eu digo, em Israel tem um significado, na cultura de Israel, há 4.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás, um significado. Essa palavra tem que ser traduzida, senão a gente está pecando, trazendo outra palavra que a Bíblia não tem. Só que essa palavra que queria dizer alguma coisa aqui no nosso contexto, século 21, não é o mesmo significado. Mas a palavra está lá, porque ela foi traduzida, ou traduzida. Percebe a dificuldade que a gente tem? A Bíblia não é um negócio tão simples assim, quanto as pessoas acham que é. Então vamos pegar um texto, eu vou falar sobre algumas aparentes contradições que a Bíblia tem, tá bom? Algumas aparentes contradições. Capítulo de número 8 de Mateus. Alguém ache o capítulo de número 8, verso 5. Irmã Maiane. A irmã pega outro. É Maiane. Mateus o quê? Capítulo 8 de Mateus, verso 5. Só a irmã vai procurar outro texto, amada. Você pode me ajudar? Em outro texto, em Lucas? Pegue Lucas, por favor. Só a irmã, mais ninguém. Mateus, capítulo de número 8, verso 5. Todos, apenas a irmã vai pegar o Lucas. Não, calma aí, varão. Segura um pouquinho. O senhor lê, mas só deixa os irmãos situar, deixa a irmã pegar para a gente ler aí um após o outro, tá? Lucas capítulo 7, irmã. 8. Mateus. 8 o quê? 5, verso 5. E só a irmã vai pegar o texto aí, que é um texto paralelo, tá? Ou seja, é um texto que está falando sobre a mesma situação, escrito, né, o texto por outro evangelista, que é o Lucas. Mas aqui é a mesma situação, porque vai ter dois textos também que vão ser escritos por pessoas diferentes, parecem ser iguais, mas não são. Calma que daqui a pouco eu explico isso também. Então vamos lá, Mateus capítulo de número 8. Antônio, por favor, leia, meu amado, por gentileza. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Não, o texto até o 13, meu amado. Isso, é todinho. E dizendo: Senhor, o meu Criador jaz em casa paralítico. Opa, só uma observação. Nós concordamos isso, né? Todas as vezes que a gente observar que tem alguma coisa errada, a gente para. Opa, é criador que está escrito? Criado, não é isso? Criado. Isso, a gente está na escola, não se preocupa não, varão. É que a gente está para isso mesmo, parar, vamos ver se a vírgula está correta, se a pontuação, se a acentuação, se a palavra. Porque aí criador e criado tem uma diferença, né? Então, mas pode continuar, meu amado, tá? Se eu interromper assim no... Criador. Não foi criador? Isso, é. Ou só eu que ouvi? Eu não escutei. Não foi criador? Então vocês escutem, prestem atenção na leitura. Em casa Eu paralítico. estava lendo a minha leitura, a minha... E violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei, e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor,
não sou digno de que entres debaixo do meu telhado? Mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a esse, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, fazei isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. Até o 11, até o 13. Até o 13, que é o texto todo aí, né? E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, te seja feito, e naquela mesma hora o seu criado sarou. Isso, obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Minha amada, Lucas 7 é o mesmo texto contado por outro evangelista, mas é o mesmo texto, tá? Lucas de número 7. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um servo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu povo. E chegando ele junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhe concedesse isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E Jesus foi com eles. Mas quando já estava perto de casa, enviou-lhe o centurião um amigo, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ter ido contigo. Dize, porém, uma palavra e um criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho um soldado sobre o meu poder. E digo, este vai, e ele vai. E o outro vem, e ele vem. E o meu servo faz isto, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. Voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos, que nem ainda és Israel, tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam, são servos enfermos. Isso, o servo enfermo, né? Digo-vos no caso, digo-vos, né? Não tenho voz não, digo-vos. Amados, alguém pode fazer uma observação, porque assim, nós, na aula passada, nós falamos assim, nós precisamos, a primeira coisa em interpretar o texto é fazer o quê? Ler o texto, né? Então, a gente precisa observar o texto, o que está escrito. Nós pegamos o mesmo texto, a mesma passagem histórica, e aí nós comparamos. Ou seja, eles estão iguaizinhos, idênticos, todas as falas? Não? Tá bom. Quem pode me falar então o que está diferente um do outro? Qual seria um ponto assim que, nossa, aqui olha, já observei e percebi aqui que não é a mesma coisa, tem alguma coisa aparentemente se contradizendo. Alguém pode falar? Em Mateus o centurião foi, em Lucas ele enviou um servo. Sim. Os irmãos perceberam isso também, não? Sim, mesmo? Tá bom, e agora, o que a gente faz? Se um texto está falando
o de Mateus está dizendo que o centurião falou com Jesus pessoalmente. O Lucas está dizendo que ele enviou um servo. E agora, amados? Olha só o pepino. Não é? O que está aparecendo aqui? O texto está se contradizendo. Quem foi? O centurião ou foi o servo do centurião? Porque tem que ser um ou outro. Como que a gente resolve isso? Como que a gente vai sanar essa aparente contradição? Eu vou pegar outras contradições, outras aparentes contradições. A gente chama isso de paradoxo, né? É uma aparente contradição, que não é uma contradição. Mas olha só, eu só estou pegando um texto que, se a gente for ler a Bíblia com mais atenção e comparando, que é o que a gente vai ensinar, que quando se estuda os evangelhos, e quando tem uma passagem no evangelho, e se tem a mesma passagem em outro evangelho, eu preciso ler lá também. Porque lá vai ter alguma coisa, talvez, que vai trazer um detalhe, uma informação, que inclusive é esse detalhe que vai fazer com que eu compreenda o texto. Olha só, né? Todas as vezes, lê o evangelho, essa passagem também se encontra em outro, leia lá também, obrigatoriamente, porque você vai ter mais materiais para compreensão. Então vamos lá. Nesse caso tem mais, tem Marcos, né? Sim. Lucas, daí tem que ler os três também, ler todos eles. Se for a mesma passagem, sim. Eu não me lembro se de fato essa passagem do centurião tem Marcos também, não me lembro. É 8, né? Mateus 8. Mateus 8, é. Tem É porque não está vendo a referência. Mas será que essa referência diz respeito a esse bloco ou apenas talvez um outro ponto? Marcos 1, 40 e 45, Lucas 5, 12. Não é. 16. Aí, esse Marcos 1, 40, vai falar sobre o leproso, que foi até Jesus, se prostrou e tal. É uma referência de assunto, não de texto, entendeu? Então é referência sim, de assunto. Tá Lucas 7, Exatamente. Então, é referência de assunto. Mas deixa eu trazer aqui, para que a gente compreenda isso aqui, eu vou trazer um exemplo histórico. Inclusive isso aqui, amados, é para que a gente possa estar mostrando para aqueles que querem dizer que a Bíblia ela tem erros e tal, a gente pega outras situações que eles aceitam. Por exemplo, a história está escrito que Hitler matou 6 milhões de judeus. Isso aprende na escola, ninguém questiona isso aí, é fato histórico, não é? Está lá, Hitler matou 6 milhões de judeus. A minha pergunta é, Hitler matou 6 milhões de judeus? Não ele, os servos. Os que foram enviados. Não sozinho aí. Então não foi ele pessoalmente. Não, Tá, mas por que diz que Hitler matou 6 porque foi milhões de judeus? mandado. Mandou. Porque foi sob a autoridade dele. Ele é responsabilizado por isso. Então um soldado matando é a mesma coisa que Hitler matando. Aqui não é diferente. Então quem foi na verdade? Foi o centurião ou foi o servo? Foi o servo. Foi o servo. Quem matou os judeus não foi Hitler. Não. Foram os soldados. Mas por que se diz que Hitler matou? Porque foi sob a autoridade de Hitler. Então aqui, para pegar esse exemplo para a gente comparar, o centurião envia, né? Só que um relata que foi o centurião, porque era a mesma coisa. Era sob a autoridade do centurião, é como se tivesse sido o centurião. Então fala, o centurião que foi até Jesus e falou isso e isso. Mas foi o servo. Mas se eu for pregar e falar que foi o centurião, não está errado. Não. Agora sabendo sim que eu vou falar, né? Então, Mas se sim. falasse. Então é aí que está a questão. E agora, a partir de que você sabe, você não vai nem conseguir. Nem consegui. Porque a tua mente vai falar, nossa, não é, eu estou falando uma coisa que não é. Então, amados, a dificuldade daquele que estuda a matéria hermenêutica é, de fato, falar coisas que já não são mais e quando ouve, não tem jeito, não encaixa, não vai. O glória não sai. Não é? Porque você está vendo, não tem sentido, não é Deus falando. Aí você tem discernimento bíblico-teológico e o Espírito Santo somente vai gerar vida, na vida verdadeira espiritual na tua vida, quando você identifica a palavra de Deus. Aí tem transformação, alimento espiritual, né? Quando não, amados, pode citar a Bíblia, como a gente já viu. A pessoa se alegra, pula e chora e se arrepia e tal, mas não é palavra de Deus alimentando a alma, o espírito transformando a pessoa, não é. Emoção. E a gente vê, amados, que o que tem de crente ouvindo palavra pregada por muitas pessoas dentro de igreja e gente que ouve mensagem todo santo dia e nunca é transformada, nunca tem seu vigor espiritual, nunca é uma pessoa transformada à semelhança de Cristo, nunca amadurece. Por que será, hein? Talvez não é porque não é palavra de Deus que essa pessoa está recebendo? Grave, não é grave? Muito grave. Vamos pegar outro texto aqui, outra aparente contradição, e aí a gente resolve isso
Eu queria que vocês puxassem na memória aquele gráfico, né, sobre o texto, quem, onde e tudo mais. Eu estou seguindo justamente essa questão, né, pastor? Você que deve estar percebendo isso, conduzindo na mente assim. Então aqui a gente vai usar o quê? A geografia para sanar o problema desse texto aqui. Vamos pegar o livro de Mateus ainda, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. Capítulo de número 20, verso 29. Um texto muito conhecido, que é o cego de Jericó. Né? Ansioso. Tá, por esse? Aí, varão. Então, fica aí na observação, viu, varão? Que o povo já está acostumando. Tu traz aí as respostas, eles estão acomodando aqui. Né? Você estuda a Bíblia, né, varão? Então, quem estuda a Bíblia tem esses privilégios, né? Mateus, capítulo de número 20. Não, estou tudo desconfiado, meu Deus do céu. Verso 29. 20 e 29. Deixa eu já pegar o outro texto paralelo, que a gente já lê também. Eu leio na sequência depois, tá? Deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo. Em Marcos, eu vou pegar só Marcos. Você que a orelha não vira, tem que virar, né? Senão vai ficar de orelha de pé aqui, ó. Mano, mas olha... Mas é bom demais, viu? Depois que a gente... Vamos lá, eu acho que depois é Marcos. Se não for Marcos, eu procuro na outra referência em Lucas. Mateus capítulo 20, verso 29. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. Eis que 2 cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que não se calassem, Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe os olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Tudo bem? Vamos lá para Marcos? Lá para Marcos. Eu acho que é isso aqui, capítulo 10. Capítulo 10. Exato, 10:46. Vamos lá, tentem achar rapidinho para a gente acompanhar junto, tá? Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Tem 2 observações que eu gostaria que vocês fizessem, que vocês identificassem. 2, tá certo? De um texto, é o mesmo texto, digo assim, a mesma ocasião, mesma situação. Tem 2 observações que eu gostaria que vocês fizessem. Ah, André, isso aqui, ó, não está lá ou está diferente e tal. Alguém pode já contribuir aí? Mateus fala de 2 cegos, isso. E o Marcos? O Marcos fala de Cego. Isso, então a primeira observação, não é nem a primeira, mas uma seria essa mesmo. Então aí eu pergunto, são 2 cegos ou um? Quem que não estava enxergando direito esse negócio? Era Marcos ou era Mateus? Era 2 ou era 1? Olha só, então aí, não sei por que um diz que é 1. 2 dizem que é o Marcos e o Lucas diz que é um também. O Lucas, tá, mas o Marcos e o Mateus, né, tá aqui, é que eu peguei justamente só os que estão se contradizendo. Olha só que coisa interessante. Amados, eram 2, senão o outro estava inventando. Eram 2. Só que o Marcos, ele destaca o cego mais conhecido na cidade, que era o filho do Timeu, que era o Bartimeu. Bartimeu não é nome próprio. Bar quer dizer filho. Bar Jonas, Bartimeu, Bar Jesus, é filho de Jonas, filho de... né? Então aqui o mais conhecido é esse, é o Timeu. E aí Marcos decide
relatar justamente o mais conhecido, que é o inclusive deu o nome dele, mas eram os dois. Tem outra observação aí também, no texto. Não sei, Varão. Vamos lá ler o texto novamente. Quantas vezes a gente precisa ler o texto para descobrir? Tantas quantas forem necessárias. Irmãos, ou vocês criam o hábito de serem examinadores da Bíblia, ou vão ter, como muitos irmãos nossos, superficialidade na Bíblia. E a gente não está aqui para isso. A gente não combinou passar 3 anos juntos para que a gente tivesse a mesma superficialidade do que muitos irmãos, que desprezam o estudo bíblico, não é? Então nós vamos ter que ler Bíblia, amados. Ler Bíblia. Ele lançando de si a sua capa. Não. Eu vou. Aquele texto fala que eles gritavam, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E lá ele está falando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não, porque um está relatando os 2 cegos e o outro um. Não, aí tranquilo, varão. Aí já identificou que eram 2, mas que um decidiu apenas falar de um. O que são os evangelhos? É o relato de 4 pessoas sobre os mesmos fatos. E aí ninguém vai relatar exatamente igual, é fato. Mas a gente vai trabalhar isso na matéria Evangelhos e Atos, tá? Não se preocupe. Porque eu quero só pegar essas aparentes contradições. Essas informações que fala, quando a gente viu aqui, isso aqui está falando uma coisa e o outro aparentemente o contrário, e aí a gente precisa dar atenção sobre isso. Queridos, se vocês se propuseram a estar... Seu inimigo. É nada, né? Os caras estão aí tirando um momento de lazer, é bom demais, né? Tá tudo certo. Eles estão certos lá e a gente está certo aqui, né? Obrigado, viu, pastor? Acho que ameniza, né? Amados, olha só. No 32, aqui em Mateus, ele fala, Jesus respondeu, que queres que eu vos faça? E no outro ele respondeu, e Jesus parando disse, que eu chamasse e chamaram o servo dizendo, tem um ânimo, levanta-te, que ele te chama. Não, mas aí não tem, amada, nenhuma contradição assim, né? Não são textos, não são falas que vai contradizer a outra fala. Eu vou falar para vocês, não se preocupe não, só, né? Preste atenção aqui. O que eu ainda estou dizendo não é nem a explicação. Eu quero que... Fala aqui, né? É o 51 de Marcos. E Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça? E o servo lhe disse, Isso. Mestre, que eu tenha visto. Isso, mas não... Sim, mas o que eu quero chamar a atenção não é nem só essas questões. Eu vou falar daqui a pouco. O que eu quero que vocês saibam, antes de qualquer coisa, é que vocês precisam ler Bíblia e muito. E quando lê de uma forma adequada, prestando atenção. Com Bíblia aqui, com comentário aqui, com enciclopédia aqui, com dicionário de língua portuguesa aqui, com todas as coisas em volta, amados. Tá certo? Bíblia só assim, já não vai dar mais conta. Não vai ter jeito. Então, ou a gente de fato toma uma postura daqueles que querem investigar a Bíblia mesmo, saber a vontade de Deus de fato. Eu não estou falando para vocês serem teólogos, mestres, não é isso, que não vai ser, só vai ser aquele que tem chamado, não é? Então, vamos lá, deixa eu encurtar a conversa. Verso 29 do capítulo 20 de Mateus, Mateus 20 e 29. Está escrito, e saindo eles de Jericó, seguiam grande multidão. Saindo eles de Jericó, seguiam grande multidão. Marcos, capítulo de número 10, está escrito, depois foram para Jericó. Opa! Um texto está dizendo que eles estavam saindo de Jericó e outros estão dizendo que eles estavam entrando em Jericó. Isso não é uma aparente contradição? Estão entrando ou estão saindo desse trem, meu Deus do céu? E aí, quando a gente pega a geografia, é que o slide eu vou trazer na próxima, aí vai ficar vivo na cabeça de vocês. Mas pela explicação, você já, acredito que já vai trazer aí a explicação ou a clareza. Existia a antiga Jericó e a nova Jericó. Essa antiga Jericó, não adianta procurar nada no texto, tá? Essa explicação está aqui no que eu estou falando. Aliás, se você pega o quadro geográfico antiga e nova Jericó, está lá, as duas, uma do lado da outra. A antiga Jericó, que foi destruída lá, lembra? Em Josué capítulo 5, alguma coisa assim, não foi? Lembra? Foi destruída.
que Deus disse que nunca mais seria edificada, e não foi mesmo. Saddam Hussein foi talvez o último aí que tentou edificar essa antiga cidade, ele não conseguiu, porque Deus disse que não ia mesmo. Mas está as ruínas lá existem as ruínas. Do lado dela, então tem assim uma estrada, aqui, né? Aqui. Imagine que aqui, ó, é a antiga Jericó, tem a estrada e tem a nova Jericó aqui, ó. Olha que coisa interessante. Onde o cego Bartimeu ou os dois cegos estavam? A caminho, na estrada aqui. E por que um diz que eles estavam saindo e outros entrando? É porque um evangelista, ele decide trazer a informação que eles estão saindo da antiga Jericó. E o outro só está dizendo que eles estão entrando na nova Jericó. Só que eles não falam isso. Ó, está saindo da antiga Jericó, que é ruína. Ó, eles estão entrando na nova Jericó, que é agora edificada. Não tem essas informações na Bíblia. E nem tem como ter tudo isso, são detalhes, né? E os detalhes fazem toda a diferença, já falava o Fagner. Então vamos lá, desculpa aí pela... Ninguém nem sabe o que eu falei aqui, deixa eu lá. Então, queridos, ó, estava saindo de Jericó, antiga, estava entrando em Jericó, nova. E o cego à beira do caminho estava lá. Simples, não é simples? Mas o que eu recorri aqui? A geografia. Se você pega o mapa, está lá, antiga e nova Jericó. É simples assim. O que eu estou trazendo para vocês? Que essas informações que eu falei na primeira aula, ou seja, irmãos, nós temos de fato que observar. Ler direitinho lá, ver o que está escrito, observar as palavras, significado, pontuação. Olha, nós temos que entender todo esse contexto cultural. Ó, a gente precisa observar quem escreveu, para quem escreveu. Olha, geografia, isso é importante. Então, tudo que eu falei na primeira aula, nada deve ser desprezado, né? Porque alguém talvez pensou, mas será que precisa mesmo tudo isso? Eu acho que não é também assim tão detalhado. Acho que o André está exagerando. Acho que ele assim é meio exagerado. Não é quase professor, né? E assim, acho que tudo tem importância, né? Tudo faz diferença, né? E tudo tem que dar atenção. Não, mas é assim mesmo. Enquanto nós não dermos essas atenções devidas, nós não vamos interpretar a Bíblia corretamente, porque nós não vamos observar a Bíblia corretamente e, consequentemente, nós não vamos aplicar a Bíblia, que é grave demais não aplicar a Bíblia corretamente na vida. E aí você vive de um jeito que Deus disse, não é assim, meu filho. A Bíblia está aí, ó. Te deu o Espírito Santo, te deu inteligência. Você não usa essas coisas para compreender a minha vontade, para vivê-la, não é? Pegando um gancho do Antônio, até foi no intervalo, que disse, a respeito de Antigo Testamento, queridos, todas as vezes, sem exceção, que nós pegamos texto do Antigo Testamento, se a gente não fizer essa ponte, esse link, ou seja, procurar no Novo Testamento algo que confirme isso, a gente provavelmente vai pecar na observação, na interpretação e na aplicação. E é o que a gente vê hoje em dia, não é? Gente querendo viver como Israel vivia, com valores, símbolos, significados, rituais, cerimônias, que Israel, mas isso, amados, foi de fato abolido na sua prática. Jesus vem, cumpre e ressignifica, tá certo? Ele não veio para destruir a lei, esse é o sentido, não vinha abolir a lei, não vinha destruir a lei, ele veio cumprir a lei. Ele cumpre a lei, ele ressignifica a lei. Agora é um novo testamento, é um novo pacto, é uma nova aliança. As bases são outras, não é? Mas nem aceita o Novo Testamento. Quem? Não existe. Não. O Novo Testamento. Para o judeu, não. Não existe. Jesus não existe. É igual nós cristãos, nós não vivemos pautados pelo Antigo Testamento, não é? Senão nós não somos cristãos, discípulos de Cristo não. Nós somos aqueles que querem viver segundo os judeus. E aí isso não deu certo, irmão. Não deu certo, é simples assim. Não é o judaísmo, aliás, o judaísmo na verdade distorceu. Aqui a gente tem esse negócio, o brasileiro tem esse complexo de vira-lata, tudo que é de fora é melhor, não é? Não é, irmão? Então se viu o cara com kippah, barbão, talit, vir aqui e falar meia dúzia de palavras hebraicas, fala, não, aí é professor, André pernambucano, não é? Professor, pegando o gancho que você falou. Sim. Algumas dessas manias trazer para dentro da igreja hoje, tipo, não manias, tipo usos e costumes. Assim. Comportamento, né? Vestes, tipo talit. Sim. Kippah, talit, mezuzá, menorá. Isso era do velho? Isso, então, não tem significado, perdeu o significado. Como objeto, talvez, de decoração, tranquilo, eu acho bonitinho, né?
Acho bonitinho. Eu acho bonitinho. Só para completar aqui, para eu dar a resposta, tentar dar a resposta completa. Amado, significado não tem mais. Essa é a questão. Porque o erro é isso, é você querer dar significado naquilo que não tem mais. Símbolos que tiveram, na ocasião histórica, sua importância, não é? Tiveram ali, cumpriu aquilo. Em Cristo foi cumprido. Então, todo o cumprimento de todos esses rituais, cerimônias, símbolos, objetos, dias, tudo isso apontava para Cristo. Cristo veio, então o cumprimento está em Cristo, eu não preciso voltar mais a essas figuras, a essas sombras. Mas está errado ter? Não tem significado para o É cristão. uma Significa nada. decoração. Não tem significado. Então para que fazer isso? Essa é a questão, não tem significado. O problema é quando você quer dar um valor a uma coisa que ela não tem mais. Tipo a arca. Qual é a representação da arca? A presença de Deus. Não é isso? Qual é a presença de Deus hoje? Nós. Espírito Santo em nós. Espírito Santo em nós. Por que eu preciso da arca? A arca cumpriu uma pedagogia, que era ensinar justamente isso, que Deus queria habitar no meio do seu povo. Não é? Senão a gente vai voltar a um monte de outras, irmãos. Diga. Na Bíblia está escrito que a gente não tem que ter arca mais, né? Nem como simbolismo, não é? Não é, a Bíblia não tem diretamente, Se eu esse, li não assim, tem, irmão. Foi assim, eu não tô Não falando tem de- diretamente esse texto. Só que o ensino que a gente tem do Novo Testamento é que essas coisas que era pertencente ao judaísmo, é isso que eu quero dizer para os irmãos. Amados, nós não somos judeus. Nós não somos judeus. Nós não temos práticas do judaísmo. Tá certo? Essas coisas não têm significado no novo. Pega o Novo Testamento, eu quero o Novo. Se você pegar o Novo Testamento e falar, não, André, olha, ensina que nós temos que ter esse comportamento, que a gente tem que usar essas roupas, que a gente tem que comer isso ou não comer aquilo, que a gente tem que guardar esses dias, que agora a gente precisa ungir objetos. Hã? Objetos. No Novo Testamento não tem esse ensino. É isso que eu digo para vocês. No Antigo Testamento nós lidamos de uma forma. Querer aplicar o Antigo Testamento na vida dos cristãos é muito complicado. Deixa eu fazer duas perguntas para o Sim. professor, eu não vou mais fazer porque já encerrou a aula, lógico. Aí nesse caso aí, qual seria a nossa atitude no caso de ungir objeto? Não tem significado, amado. O que a Bíblia diz sobre ungir no Novo Testamento? Só tem um caso apenas. O pastor sabe. Enfermo, acabou. Por que se unge enfermo? Porque o óleo, o azeite, é símbolo do poder sanador do Espírito Santo. Tá certo? Então o óleo era usado para untar feridas. Isso é um símbolo. Não se unge objetos mais, porque o Novo Testamento não traz esse ensino. Existe a descontinuidade do Antigo Testamento e existe a continuidade do Antigo Testamento. A descontinuidade é justamente aquilo que o Novo Testamento não traz. A continuidade é justamente aquilo que o Novo Testamento ele confirma. É simples assim. Qual é o ensino? Qual é o significado no Novo Testamento sobre a unção? Sobre enfermos apenas. Único caso. Como sendo simbolicamente um contato, né, de fé entre essa pessoa e o poder que sara do Espírito Santo. Apenas isso. E uma pessoa que, quando é a casa, pela ignorância, ela faz todo aquele cerimonial de talit, que é o kipá, quebrar aquela taça lá, depois que... Tá. E aí? Nossa. E na ignorância, A Bíblia diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas hoje anuncia a todos os homens que se arrependam. Ponto final. Só isso, amados. Tá certo? É simples, não é? Mas, só uma pergunta, pastor. E quanto à unção de pastores, assim, você vai lá no moeiro, Com óleo. unge Com óleo. com óleo? O que eu falei agora? Que não, Só enfermo. Porque não tem significado. A unção que diz o texto bíblico do Novo Testamento, em 1ª carta de João, capítulo número 2, verso 20 e 27. A unção é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Queridos, não só essas coisas, outras coisas mais vão entrar em choque. Talvez com a vivência e o ambiente de vocês. O que eu estou fazendo é apresentando a Bíblia. porque no Velho Testamento ungia, né? Mas ungia o quê? Reis, né?
No Velho Testamento Davi ungia reis. ungiu. Ah, não, o Antigo Testamento existe um significado. Mas eu acho que para trazer, para responder a pergunta da irmã, eu estou entendendo. Para trazer nos dias de hoje, só no Velho Testamento que ungia, não é isso? Tá, qual que é hoje o significado do... Quem é ungido hoje? Ungido. Tá, em relação aos cristãos. É, porque eu falei, tá certo, tá correto. Quem é ungido? O pastor é ungido? É? Eu desde quando eu me entendi como servo de Cristo, eu vejo ungir, pastor, presbítero. É um monte de coisa, meu. Errado que tem. Não é só isso, não. Por Um isso monte de que eu coisa. estou te fazendo essa pergunta. Sim, não, claro, amado. Sim, claro, fica à vontade. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: quem é ungido? No conceito do Novo Testamento. É que nós tivemos essa explicação há uma matéria atrás, mas não estava claro. Não tem todo direito de não ter a informação. Então, quem é ungido hoje? O Antigo Testamento era ungido por poucas pessoas: reis, sacerdotes e profetas, apenas. Juízes também não é? Sim, é porque o juiz é um tipo de rei, de um governante. Então, só para resumir, reis. O ungido mesmo, então, é criado. Não, amado, calma aí, não vamos misturar as bolas, não. Eu estou dizendo sobre quem é ungido hoje. Hoje é tudo. Todos os cristãos são ungidos. Então, no Antigo Testamento havia um outro comportamento, havia uma outra pedagogia, havia um outro ensinamento, tá certo? Deus estava ensinando criancinhas no Antigo Testamento, por meio de desenho. Criança não entende conceito. Criança não tem capacidade para absorver conceito, verdades. Se ensina por figura, ludicamente, com pintura, com brinquedinho. Se ensina a criança assim. Novo Testamento é maturidade, amados. Revelação plena, tá certo? A verdade encarnada, né? Então aí se desconstrói tudo isso, senão a gente vive como o Antigo Testamento, que tem ungidos que são superiores e tem outros que não são ungidos, e aí são inferiores. E aí é o que a gente vê nesse comportamento. Aí a aplicação vai mostrar que é muito grave a observação e a interpretação errada, porque aí a aplicação vai ser antibíblica no seu espírito, né? O problema não é a letra matar, a letra não mata no estudo, a letra mata sem o espírito da letra. Aqui que está a questão. Quer ler alguma coisa, pastor? Eu encerro aqui. Tu está com a Bíblia aberta aí? Não, quer dizer então que quando em Atos 6, por exemplo, escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este negócio, que era a instituição dos diáconos, por exemplo. Sim. Né? Não foi derramado óleo na cabeça deles. Não tem esse comportamento no Novo Testamento, simplesmente sim. Não Só tem porque foram não tem escolhidos significado. e separados. Porque não tem significado, amados. É simples. Professor, É porque o Novo Testamento não ensina. Né? a base assim, que eu aprendi, com um pouco da ignorância da gente, por não saber, Claro, mas toda razão. sabendo que estava errado algumas coisas e aprendendo, mas uma das desculpas, não, é que a Bíblia é cristocêntrica, você vai ver Cristo lá, meu nome, como é seu nome? Maravilhoso, quando aparece. Isso. E completava um pouco disso, eu não acreditava em algumas coisas. Sim. Mas era falar, mas por quê? Não, é que a Bíblia é cristocêntrica, mostra Cristo lá, sabe os negocinhos que... Olha,